Shalom, shalom a todos os nossos talmidins da Menorá. Bênçãos do Eterno para vocês. Olha, hoje em Israel é comemorado um dia muito fantástico. Israel tem, são 3 vigílias ao ano que são feitos nos costumes e cultura de Israel. Hoje o Lag Baomer, tem uma vigília que é feita quando se comemora o dia em que o templo foi destruído no ano 70 da era cristã, por General Tito. Então eles lamentam a destruição do templo, tem essa vigília. E tem uma terceira vigília que é a mais conhecida, que é a vigília de Yom Kippur, que é 10 dias pós Rosh Hashanah, virada do ano no calendário judaico. Então hoje é Lag Baomer. Que vigília é essa? É a vigília que Moisés está no Monte Sinai. Hoje, o dia de hoje é comemorado, Moisés no Monte Sinai, recebendo as delícias da Torá, as revelações da Torá, a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral hoje, o que nós temos é todo o que compõe o compêndio do Talmud. Então é um dia muito maravilhoso. Se porventura você quiser crescer espiritualmente, participar, é só você passar a noite aí lendo o livro de Salmos de 1 a 150, que é o que o Israel faz, nós vamos fazer. Eles têm um costume que faz em torno de fogueiras e tal, acende uma fogueira para a vigília de madrugada. Não sei como vai ser hoje em Israel, porque Israel também está todo fechado por causa do problema, Está aí no planeta de coronavírus, mas com certeza muitas famílias nos seus quintais farão. Eu farei na minha casa, será uma honra. Mas na verdade esse vídeo rápido, ele não é nem tanto para falar de Lag Baomer, a vigília de hoje. Na verdade é para responder. Eu tenho várias perguntas, hoje me foram feitas outras perguntas. Ontem tem o discípulo Adriano que me perguntou alguma coisa sobre escatologia, um ponto muito interessante que eu pretendo responder também, talvez amanhã, quem saiba. Mas a pergunta que eu quero responder hoje foi feita para mim ontem. A pergunta foi o seguinte: Moisés, que essa pessoa disse que sei lá quem, quer dizer, falou quem, mas nesse caso eu não vou dizer nome, mas o fulano está dizendo que Moisés, ele era gago, e até pregou gaguejando. Eu vou pregar que nem Moisés, que lá, bem, sensação de Deus. Quer dizer, Moisés era gago, que a Bíblia diz que Moisés era pesado de língua. Outros ensinadores dizem que Moisés era fanho, Aí, na verdade, a pergunta é o contrário, não é que Moisés era gago, esse dizia que Moisés era fanho, uma pessoa muito conhecida, muito famosa, da teologia cristã, brasileira e tal, da mídia aí. E fulano pregou fanhoso. Eu quero falar, não sei mais ou menos assim que fala o fanho, quero falar para você em Israel que Deus vai me dar um livramento para nós, sei lá, coisa assim. Aí a pergunta era: Moisés, ele foi gago ou fanho? Porque ele era pesado de língua? Ok. Aprenda, tá? Moisés, ele não era gago. O que mais? Fanho. Se ele não era gago, ele era fanho. Moisés também não era fanho. Moisés não era gago e não era fanho. Nos tratados de Mishnah, que é a Torá oral, nos tratados de Mishnah com Guemará, compõe, eu vou mostrar aqui para vocês, porque teve não é discípulo, é um participante no nosso grupo Menorá, mas ele saiu do grupo hoje, eu vi, tá? Mas eu não fui estúpido na minha resposta com ele, eu não sei se ele saiu por causa disso. Mas ele disse assim: ninguém pode ou consegue ter os livros judaicos. Você está falando coisa que não é verdade. Porque um judeu falou para mim que nenhum cristão tem. Primeiro, eu não sou cristão. Tem várias pessoas aí que não sabiam, vão saber agora. Eu não sou cristão. O cristianismo é uma religião pagã de Roma, tá? Eu não sigo o cristianismo há muito tempo. Eu rompi com o cristianismo há muito tempo. Não fala isso, que senão você não vai pregar mais na minha igreja, ou na igreja do fulano, ou nas igrejas. Não me importo. Eu, quando eu era moleque, com 14 anos, eu comecei a pregar na Praça da Sé. Eu tenho os lares, tem muita gente. Bom, mas não é essa a questão. Só vocês sabendo, eu não sou cristão. E outra coisa, eu vou responder aqui, ó, na minha casa, isso daqui é o tratado de Mishnah com Guemará, chama-se Talmud,
É uma raridade. Aqui, ó. Tem livros, compêndios que são juntos de 5 a 8, de 1 a 4. Na verdade, são 27 livros que compõem o Talmud. Aqui, ó, é a Torá Humach, com um comentário do Rav de Lubavitch. Aqui, ó, é o Likutei Amarim do Tanya, livros sagrados do conhecimento judaico. Aí tem ali no meu quarto mais outros, depois são 9 livros que vêm do Agadot, são 9 livros e tal, são, né, vários e vários e vários. Então, meus livros teológicos de ensinamentos, o que eu ensino do judaísmo é tirado dos conhecimentos do judaísmo. Ok? Aqui, nos tratados de Guemará, que compõem o Talmud, o meu Talmud é o Talmud de babilônico, que é o mais completo. O anterior à Babilônia é o Talmud de Jerusalém. Também é vendido dele, mas eu não tenho porquê. Tudo que tem no Talmud babilônico tem no de Jerusalém. E depois também não são baratos. É caro, tá? Esse meu Talmud eu comprei em 10 vezes, imagina. Mas assim, no Talmud está dizendo o seguinte. No tratado do Likut, no tratado do Talmud, diz que Moisés... Ali explica, Moisés não é que ele era gago e nem fanho. Ele tinha a língua pesada por quê? É uma questão agora de situação do Egito. Então Moisés nasceu no Egito, porque Israel morava no Egito, os judeus, né? Judeus não, os hebreus, né, que compõem o povo de Israel. A religião de Israel é o judaísmo. Muitas pessoas não sabem, acham que o judaísmo é um povo, é uma etnia. Não é. Judaísmo é a religião do povo hebreu. Judaísmo é religião, tá? Não é etnia, não é povo. Então, lá em Israel tem muitos hebreus que não são judeus, pela religião. Tem judeu ateu, tem judeu... Né? Em Nova York tem muitos judeus budistas, quer dizer, fala judeu por causa... assimila já ao judaísmo religião. Mas na verdade são hebreus. O judaísmo é religião. Então, no Talmud, que é a Torá oral explicada, né, as explicações, os pormenores, os detalhes, os sentidos espirituais das 613 mitzvot da Torá, ali, quando fala de Moisés, está dizendo o seguinte, que no Egito havia um costume dos faraós. O faraó tinha muitas mulheres, várias e várias e várias mulheres, então eles tinham muitos filhos também. Mas quem ia ser o filho faraó para dar sequência àquele faraó quando morresse? Porque na ordem da monarquia, né, um país que tem rei, quem vai assumir a coroa é o filho primogênito. Vê que a rainha Vitória da Inglaterra, a filha primogênita, ela teve 6 filhos, mas a primogênita era a rainha Elizabeth, que é a rainha até hoje, é o reinado mais longo. A rainha Elizabeth tem 5 filhos, mas quem é o primogênito? O rei Charles. Por que o príncipe Charles, por que o príncipe Charles é tão famoso e ninguém sabe dos outros filhos? Porque não interessa os outros, são príncipes que não vão dar sequência à coroa. Quem que vai dar sequência à coroa? O Charles. Então ele é o príncipe que vem à frente de todos. Aí nós vemos depois quem é o primogênito de Charles, é o príncipe Williams, e aí vai. Então, no Egito não era assim, não era o primogênito. No Egito havia um costume que, quando nascia um filho na casa do faraó, de uma das mulheres de faraó, não importa de qual mulher, ele era levado, todo o povo era posto no pátio. Uma cena assim para vocês imaginarem. Lembra do Rei Leão? Que o macaco lá e tal vai e apresenta o leãozinho, ó, nasceu o futuro rei? Era coisa mais ou menos desse tipo. O povo se juntava no pátio ali do palácio de faraó e de uma sacada, né, estendida, ele pegava essa criança que nascia no palácio e apresentava ao povo. Então havia um costume na cultura judaica, que ele apresentava ao povo, ó, nasceu um futuro rei, um futuro Deus, porque os faraós eram divinizados, considerados deuses, né? Assim como em Roma, os imperadores eram Césares, César, era um deus, né? O deus Sol. No Egito eles eram deuses. Então,
o que ele fazia? Ele apresentava a criança. Aí ele trazia, virava essa criança que estava virada para o povo, para a multidão, para venerar essa criança que nasceu, apresentar, aí ele virava a criança de frente para ele e trazia para o peito. Isso, o faraó. A criança que levasse a mão na coroa, nesse momento o faraó estava com a coroa na cabeça, a criança trazida ao peito que levasse a mão na coroa, este seria o futuro faraó. Quando a filha de faraó pega essa criança no cesto, conforme diz a história no livro de Êxodo ali, Moisés é posto num cesto, no rio Nilo, a filha de faraó pega, leva para dentro, veio para dentro, ele é apresentado. Ele é filho da filha de faraó, mas faraó, ele que adota essa criança. Por que a história e tudo mais diz que Moisés era príncipe? Porque, na verdade, quem assumiu a paternidade de Moisés não foi a filha, foi o faraó. Por isso que em toda a história diz que ele era príncipe, que ele era contado ali no principado do Egito. Por isso que ele foi estudado, o livro de Atos diz que ele estudou todas as ciências do Egito. Ou seja, ele falava 70 idiomas e ele tinha várias formações universitárias da sua época. Ele era muito culto. Mas ele, quando o faraó apresenta Moisés não é um nome hebraico, não é um nome bíblico. Moisés é um nome egípcio, tá? Moshe, tirado das águas. She é água. Mo é tirado. É a língua árabe-egípcia da época. Não é hebraico, tá? Então, quando ele pega Moisés, e apresenta ao povo e vira para ele e traz para o peito dele, segundo a Guemará, Moisés tem em torno de 2 anos, por aí, segundo a Guemará, ele leva as 2 mãos na cabeça de Faraó e não só toca, ele tira a coroa de Faraó e traz para o peitinho dele, o bebê. Aí Moisés, o que ele fez? Ele mandou alguns dos seus homens que estavam ali, normalmente eram eunucos, seus servos, pegar uma brasa quente, vermelha, eles pegaram essa brasa, por Moisés ser hebreu, ele não iria permitir Moisés, como rei, como faraó, legislar sobre o Egito, porque era um hebreu, ele sabia que era um hebreu. O contexto da Bíblia, da Torá, não nega que eles sabiam que era hebreu. Então, o que foi que Moisés fez, que faraó fez? Pegou essa brasa quente, abriu a boca da criança e puxou a língua e queimou a língua de Moisés. Enfiou a brasa e queimou o céu da boca de Moisés. Então Moisés, ele falava, não é que ele era fanho, ele é como se pegar um exemplo que eu vou dar, um ovo quente, uma batata quente na boca, tentar comer e falar, não consegue. Então Moisés, ele tinha a língua grossa, o céu da boca grosso, ferido por esta situação. Faraó fez isso para Moisés nunca legislar sobre o povo. Portanto, Moisés é o maior legislador, não do Egito, da história da humanidade. Esta é a verdade sobre a fala do nosso Moisés. E hoje nós vamos fazer uma vigília com ele, porque ele está lá em cima do Monte Sinai e nós acenderemos o nosso Lag Baomer. Shalom, shalom a todos e até a próxima.